Que bom que você está aqui conosco, e se você está aqui é porque Deus, de alguma forma, deseja falar ao seu coração. Você é muito bem-vindo a este canal, onde todas as quintas-feiras nós transmitimos esse culto online. E este culto é mais do que para você assistir, é para que você possa participar, permitindo que Deus fale ao seu coração. Hoje nós ainda estaremos orando e talvez você tenha motivos e que deseja compartilhar aqui no chat, e nós apresentaremos todos os motivos diante de Deus. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor, clamando para que Deus, através do Espírito Santo, fale ao seu coração. Pai amado, nós oramos neste momento clamando para que o Senhor nos visite, para que o nosso coração perceba a Tua boa mão e nós sejamos desafiados, ó Deus, pelo Senhor no nosso jeito de viver. Pai, fale conosco nesse tempo, é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro
Esse é o momento em que nós vamos orar uns pelos outros. Talvez você já tenha compartilhado o teu motivo aí, ou talvez esteja aí na sua mente e no seu coração. Eu quero lembrar de alguns pedidos, que nós temos apresentado diante de Deus e desafiar você também a orar junto conosco. Queremos que continuemos a orar pela saúde da irmã Alice, que tem enfrentado ali dificuldades por causa do joelho, do ciático, que Deus alivie a dor e ela possa estar plenamente restaurada. Irmã Alice, nós estamos juntos em oração e cremos que Deus pode agir de uma forma especial, viu? Nós estamos unidos como Igreja do Senhor orando juntos por esse momento que a irmã está passando. Nós vamos continuar orando também pelo Dudu, o Eduardo Lebedenco, filho da irmã Wanda, A medicação injetável já terminou e nós estamos clamando para que ele seja completamente restaurado daquela dificuldade no joelho, daquela infecção que tomou conta ali, em nome de Jesus. O Dudu vai estar plenamente restaurado. Dudu, estamos juntos em oração aqui, viu? Não esmoreça não, Deus está presente em todo o tempo, Nós vamos visitar também, ou melhor, nós vamos orar pelo Renan, o sobrinho da Diva. Eu tive a oportunidade de visitá-lo e nós vamos clamar para que Deus cure não somente ele fisicamente, mas que emocionalmente ele possa estar plenamente restaurado, preparado para viver o melhor que Deus tem preparado ali, planejado para a vida dele. Que Deus te abençoe, Renan, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos continuar orando aqui e vamos nos lembrar também do irmão Leandro. Leandro, estamos juntos, queridão. Deus há de fazer da tua história testemunho de milagre que a gente já tem contado e que a alegria do Senhor possa envolver teu coração, viu? Que ao falar com Deus você possa perceber e enxergar Deus aí nesse tempo de luta. Nós vamos orar também pela dona Inês, a avó da Juliane. A Juliane, ela trabalha ali com o irmão Marco na clínica veterinária. Juliane, nós vamos seguir em oração pela dona Inês. Eu sei que vocês têm enfrentado aí a luta da perda da mãe, que aconteceu no dia 1º, mas nós cremos que Deus, o Senhor, é aquele que vai agir na saúde e na vida da dona Inês. Por isso nós vamos orar. Pai amado, visita a mente, o coração dos teus filhos que estão conectados neste culto, participando, Deus. E que cada pedido ou motivo apresentado seja visitado pelo teu poder, ó Deus. E eles possam ver o agir do Senhor de uma forma muito especial. Pai, nós apresentamos, ó Deus, a vida da irmã Alice, do irmão Leandro, do Eduardo Lebedenco, Deus. Nós apresentamos a vida do Renan, desses, ó Deus, que temos orado e clamado para que o Senhor os visite, Deus, e nós possamos ouvir os testemunhos dos grandes feitos que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor possa agir de acordo com o teu querer, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Pai, visita a mente e o coração dos teus filhos que neste momento apresentam seus motivos. Talvez existam corações angustiados, Pai, que o Senhor os visite com o teu poder, trazendo a paz em nome de Jesus. Nós lembramos também da dona Inês, da avó ali da Juliane. Paizinho, que em nome de Jesus ela seja visitada pelo poder do teu Espírito ali naquele leito hospital e o Senhor possa restaurar a saúde dela, que a Juliane, que todos os familiares, os amigos possam ver a tua boa mão presente ali na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ó Deus, Pai querido, obrigado, Jesus, porque o Senhor é nosso refúgio, ó Pai. O Senhor está aqui presente neste lugar. Espírito Santo, te agradecemos porque estás aqui neste lugar, está nos consolando, está nos confortando. Ó Jesus, ó Deus, nós te amamos. A gente fica muito feliz, estamos em paz porque sempre podemos buscar ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Nós temos a paz que o Senhor existe, que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio, nosso porto seguro, nosso consolo em tempos de tristeza, em tempos de alegria. E nesse momento, ó Pai, recebe nossa adoração, Pai, nosso louvor de agradecimento a Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meu Jesus,
todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, Sempre te adorarei. aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e Rujam os mares ao som de teu nome. alegres de louvo por Deus, Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus e buscar na presença do Senhor ensinamentos da palavra da verdade, da palavra vinda dos altos céus para a minha vida e para a sua vida. Nas próximas semanas nós estaremos aprendendo com a história de José no Egito. José é um homem que chegou naquele lugar como escravo e ele acabou se tornando um dos homens mais poderosos da sua época. E nós vamos tirar aprendizados específicos para aquilo que serviu para a vida dele e aplicando na minha vida e na sua vida nos dias de hoje, né? A história desse jovem chamado José é uma história de sucesso, porque ele é vendido ali, né, aos 17 anos ali, por seus irmãos para se tornar escravos no Egito, né? E logo aos 30 anos de idade ali, ele se tornou um dos grandes homens da sua época. E essa história tem ensinamentos, porque ele passou por momentos difíceis, mas ele passou por momentos também que trouxeram alegria no coração dele, né? Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que Deus esteve presente o tempo todo. E ao aplicarmos isso para a nossa vida, nós vemos também Deus, um Deus presente e que está presente no nosso coração, nos detalhes da nossa vida. E é um Deus que se importa conosco. Por isso, ao estudarmos a respeito da vida de José, ele era filho de Jacó, que teve também o seu nome, né? Jacó teve o seu nome mudado
para Israel. Ele era de uma família de 12 irmãos e ali eles viviam muitos conflitos familiares, eles tinham muitas diferenças ali. Aqueles irmãos mais velhos acabaram por nutrir sentimentos destrutivos contra José e isso chegaram a eles terem o desejo até mesmo de matar o próprio irmão. Por isso que ao olharmos para a história de José, nas próximas semanas nós vamos aprender lições para a nossa vida que vão nos ensinar a respeito do valor da fidelidade a Deus. Nós vamos abordar também um processo de cura emocional por causa de tudo aquilo que aconteceu na vida de José. E ele precisou ser curado emocionalmente, né? E essa cura, ela só é possível vir da parte de Deus. Outro ensinamento que nós vamos ver nas próximas semanas é a respeito do perdão. José teve que experimentar isso de uma forma muito intensa na sua vida, e um perdão segundo a palavra de Deus nos ensina, e não simplesmente conforme, a sociedade atual ou aquilo que eu penso ou acho a respeito do perdão. Ou seja, a história de José, ela é repleta de ódio, mentira, restauração, mas que vão trazer ensinamentos valorosos, e em diversas situações nós iremos nos identificar com a história desse homem de Deus. Um homem de Deus que tinha sensibilidade e era capaz de ouvir a voz do Senhor. Ele foi capaz de depender nos momentos mais difíceis de sua vida, única e exclusivamente de Deus. E isso fez com que ele crescesse emocionalmente, ele crescesse espiritualmente e ele vivesse o melhor de Deus, independente da circunstância que ele estava vivendo. Por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11, que vai mostrar um pouquinho ali do início da história de José. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: Jacó, ele habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. E ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice, em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e Ele possa aplicar ao nosso coração. A ideia hoje é que nós façamos uma introdução a respeito dessa história e no decorrer das semanas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Esse texto que nós lemos, ele vai mostrar logo o princípio ali onde Deus revela a José através de sonho, algo que nem mesmo ele sabia o significado. Mas aquele sonho não só mexeu com o coração de José, que o levou a contar a seus irmãos e aos seus pais, mas também trouxe um certo rancor e um certo receio, tanto no coração dos irmãos como no coração dos pais.
Mas quando nós vemos e refletimos a respeito de um texto como esse de Gênesis, no capítulo 37, de verso a 11, nós já vamos tirar algumas constatações e lições práticas para a nossa vida. E a primeira lição que nós vamos ter aqui, tirar e aplicar para a nossa vida, é que Deus ele fala com os seus filhos e mostra a eles a sua vontade. Deus, o Senhor, a se revelar a José em sonho, de alguma forma ele estava mostrando o direcionamento e aquilo que ele faria no futuro. Hoje, como nós temos acesso à história toda e nós conhecemos o final da história, isso fica muito claro. Mas aqui naquela situação, Deus ele se revela a José através daquele sonho, e esses sonhos foram aqueles que o alimentaram durante toda a vida, que o fez refletir a respeito dos projetos que Deus tinha para ele. Ou seja, naqueles momentos difíceis que ele enfrentou na vida, naqueles momentos em que parecia que tudo estava dando errado, José, ele se lembrava desse sonho e ele se lembrava que existia um Deus Todo-Poderoso que cuidava dele. É muito claro quando você olha para a história de José, nós vemos uma segurança que existia no coração dele, porque José ele confiava em Deus. Ele vivia com a certeza de que a vontade de Deus, os planos do Senhor eram os melhores para a vida dele. E quando nós olhamos e fazemos um paralelo para a nossa vida, é assim também nos dias de hoje. Sempre os planos e a vontade de Deus serão melhores para a nossa vida. O próprio Novo Testamento, quando nós fazemos um paralelo, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja ali que existia em Roma, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, de como aqueles homens que viviam naquela época não podiam se amoldar, ou eles não podiam viver simplesmente misturados como se fossem um único povo que existia naquele lugar, mas algo de diferente precisava acontecer na vida daquelas pessoas para que eles pudessem experimentar o direcionamento, a boa mão do Senhor sobre a vida deles. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos amoldar ao jeito deste mundo implica em escolhermos viver as coisas do jeito de Deus. Implica em nós vivermos a nossa vida não segundo aquilo que nós achamos ou simplesmente desejamos, mas baseado naquilo que Deus deseja para a nossa vida, pois somente assim nós seremos capazes de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Para que nós possamos experimentar isso, é necessário uma entrega total e uma vida de intimidade com o Senhor, intimidade essa a qual José ele foi submetido. Ele aprendeu do seu pai, ele aprendeu com as histórias dos seus antepassados a respeito de um Deus que agia na vida deles de uma forma especial, de que eles eram um povo que havia sido escolhido por Deus para que fosse cumprido as promessas do Senhor, não somente na geração deles, mas também no futuro. Esse ensinamento existia dentro do coração de José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi injustiçado quando levantaram acusações falsas sobre ele foi maltratado, foi jogado numa prisão, ele foi assediado e com todo aquele assédio ele ainda se tornou o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Mais do que isso, ele foi esquecido. Eu fico imaginando as pessoas zombando dele, até mesmo no momento em que ele foi ali, entregue por seus irmãos, para que fosse levado para o Egito como escravo, aqueles irmãos zombando dele, tamanha maldade que existia dentro do coração daqueles irmãos. E algo semelhante a tudo isso que José viveu também aconteceu com o Senhor Jesus ali no Novo Testamento. Jesus ele foi rejeitado, Jesus ele foi injustiçado, o próprio Senhor Jesus ele foi maltratado, inventaram mentiras contra ele, zombaram dele, fizeram tudo aquilo de mal que uma pessoa poderia fazer, chegando a assassiná-lo. Mas uma coisa, quando nós olhamos tanto para a história de José
quanto para a história de Jesus foi que Deus não se esqueceu de nenhum deles. Mais do que isso, Deus os honrou, mesmo diante das lutas, dos enfrentamentos, das batalhas. Fazia parte do plano de Deus conduzi-los para aquilo que Deus tinha e Deus os honrou. Tanto que lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo passando por tudo que passou, tanto Jesus como José, Deus os honrou. Deus os honrou porque Deus tinha planos e eles permaneceram fiéis àquilo que Deus desejava que eles vivessem. Tanto que José foi honrado por Deus, pois ele se tornou um dos homens mais poderosos da sua época. Ele se tornou governador de todo o Egito, e não de todo o Egito somente, mas ele era o responsável também pelo palácio de Faraó. Você tem enfrentado lutas ou sentimentos parecidos com esses que nós identificamos ao olharmos para a história de José? Talvez você esteja se sentindo rejeitado, sozinho. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis onde a sensação de que você tem é que você está sendo esquecido. Esse sentimento talvez tenha passado ou já passou ao seu coração. A grande lição que nós tiramos nos momentos de dificuldades que enfrentamos na nossa vida e ao olhar para a história de José é a certeza de que Deus, o Senhor, está contigo, de que Deus, o Senhor, fala conosco, de que Deus, o Senhor, da mesma forma que revelou a José os planos que tinha para ele, Deus assim o faz também na nossa vida. Deus, ele deseja que nós tenhamos segurança da presença constante dele nos momentos mais difíceis que nós estamos passando. Eu não sei quais são os momentos que você está vivendo. Eu não sei quais são os sentimentos que têm batido a porta do seu coração, mas uma coisa eu quero dizer para você, e eu quero que você saia deste lugar com esta convicção: Deus, o Senhor, jamais abandonou você. O Senhor, ele esteve e está com você o tempo todo, da mesma forma como esteve ali com José no Egito. E José, ele, por permanecer fiel, pôde experimentar todos os planos e projetos que Deus tinha já traçado para a vida dele. Deus tem planos, Deus tem sonhos e Deus tem projetos para a sua vida, e talvez o seu maior desafio é permanecer fiel em obediência a Deus, e o Senhor dos altos céus é aquele que honrará você. Se em algum momento da sua vida, talvez pelas lutas que você tem enfrentado, pelas dificuldades, por sentimentos que têm tomado conta do seu coração, se por causa disso em algum momento você se afastou da presença de Deus, hoje é o dia em que Ele está dizendo: meu filho, volte. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele está de braços abertos, desejando abençoar você, para que você seja capaz de enxergar que Ele está e esteve presente o tempo todo. Você consegue perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você consegue perceber claramente o que Deus espera de você? Você consegue entender que Deus tem planos e projetos para até o último dia da sua vida? Como que você escolhe viver os seus dias? Talvez o desafio e a escolha que você precisa fazer é que você precisa viver o melhor de Deus, para que a alegria do Senhor envolva o seu coração. Nos dias de hoje existem muitas pessoas que conhecem a Deus, que já ouviu falar do amor de Deus, mas que não experimentam a alegria do Senhor dentro do coração. São pessoas que vivem os seus dias sem perceber o que é a verdadeira alegria dentro da sua alma. A presença de Deus em nós nos faz enxergarmos a presença de Deus ao ponto de nós sermos envolvidos pela alegria do Senhor dos altos céus, fazendo a diferença dentro do nosso coração.
Lá no Salmo de número 28, no verso 7 e também no verso 8, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, o Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo e nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. O salmista, a escrever a respeito disso, ele sabia que toda a segurança que poderia vir ou existir na vida dele só era possível diante da presença e do agir do Senhor na vida e na história dele. Quando nós andamos com Deus, quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós vamos encontrar a paz mesmo em meio às lutas. Nós vamos encontrar a alegria do Senhor mesmo em tempos de desertos que estamos enfrentando. A alegria do Senhor, ela precisa se tornar a nossa motivação, pois ao experimentarmos o amor constante de Deus na nossa vida e na nossa história, nós vamos estar tendo a plena convicção de estarmos com segurança fazendo aquilo que Deus deseja que façamos, vivendo aquilo que Deus deseja que nós vivamos. José, mesmo passando por tudo que passou, ele esteve o tempo todo debaixo daquilo que Deus havia planejado para a vida dele. José, naqueles momentos de prisão, naqueles momentos de injustiça, Deus o estava forjando e preparando para os desafios que ele teria depois de cuidar do povo, do sustento do povo de todo o mundo. Você já olhou para as lutas, você já olhou para as batalhas e você já olhou para as dificuldades que você tem enfrentado como a faculdade a qual Deus está preparando você para que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você? Você consegue olhar para a sua vida e identificar que existem momentos que você está vivendo a qual Deus está forjando, preparando você para aquilo que Ele deseja fazer na sua vida? Não ignore os ensinamentos de Deus nos momentos de lutas. Não ignore os ensinamentos de Deus nos tempos de batalha, pois esse processo de luta e batalha, Deus está preparando você e é o momento em que você talvez mais crescerá no conhecimento de Deus e na certeza de que o Senhor ama você de uma forma toda especial. Mas ao olhar também para esse texto, eu vou aprender uma outra lição, nessa introdução, sobre a história aqui de José no Egito. A lição é: servir a Deus não é garantia de não enfrentarmos dificuldades. José estava debaixo dos planos que Deus tinha para ele. José, o tempo todo, permaneceu no trilho que Deus havia estabelecido, mas isso não o isentou de passar por momentos difíceis. Em nossos dias existem às vezes um mito que foi construído de que ao buscarmos a presença de Deus, o mal não baterá à porta do nosso coração. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer sim, que pode sim bater a porta do nosso coração mal, mas Deus, o Senhor, é aquele que estaria conosco o tempo todo. Por maiores que fossem a luta, José sempre lembrava que o Senhor, o Deus dos seus pais, Ele era um Deus fiel e Ele era um Deus justo. Você consegue olhar para Deus dessa forma, como sendo um Deus fiel e um Deus justo na sua vida? Ao olhar para o Senhor, você vive com essa tranquilidade e certeza de que Deus, Ele é fiel, Ele é justo? Ou será que a visão ou imagem que você tem de Deus, ela é distorcida, de um Deus que está tentando punir você, prejudicar você de alguma forma por aquilo que você faz ou tem feito? José, ele conhecia o Senhor. Mais do que isso, José, ele conhecia as promessas de Deus para com a vida dele. Ao refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que você está vivendo, você conhece e sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida?
Você hoje vive com a certeza de ter convicção de quais são os planos do Senhor, de saber onde o Senhor tem direcionado você. Deus, Ele deseja que você viva com a tranquilidade de estar fazendo aquilo que Deus quer. Agora, se Deus tem direcionado você, não o ignore. Se Deus tem mostrado caminhos, cuidado, não pegue atalhos. Pegue somente aquilo que Deus, o Senhor, tem oferecido e mostrado a você. No caso de José, Deus havia prometido aos seus antepassados, aos antepassados de José, que ele seria um grande povo e uma grande nação, ou seja, aquele momento, por mais difícil que fosse, correndo o risco de perder a própria vida, não seria o último por causa da promessa de Deus. Quando nós olhamos para o ensinamento do Senhor para os nossos dias, o Senhor também prometeu que estaria conosco em todo o tempo. O próprio Senhor Jesus, antes de partir, Ele disse a respeito disso em Mateus 28. Agora, você tem vivido ou tem sido capaz de perceber esse Deus presente em todos os momentos da sua vida? Talvez hoje você esteja vivendo um momento bom, mas quando o deserto bater a porta do seu coração, você está preparado para saber que Deus está presente? Talvez você esteja aí vivendo o deserto, e a palavra de Deus, a palavra do Senhor para o seu coração é: lembre-se, mesmo vivendo momentos difíceis, Deus está presente. Se você está no trilho daquilo que é vontade de Deus, não deixe que os problemas ou as dificuldades roubem de você essa convicção. Nunca abra mão de viver aquilo que Deus deseja para você por causa de dificuldades. Quando nós vivemos desse jeito, quando o deserto bater a porta do nosso coração, nós seremos conduzidos e guiados pelo bálsamo do frescor, da direção, da convicção de que Deus, o Senhor, Ele está conosco. Lá em João, no capítulo 16, o verso 33, a palavra do Senhor, ela vai dizer: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus, Ele dizendo: olha, no mundo vocês terão momentos difíceis, terão e viverão aflições, mas tenham ânimo, isso não é o fim. Muito pelo contrário, a vitória está garantida em Cristo, a vitória é certa. Sem Cristo só há desespero, dor e falta de esperança. Isso é muito perceptível quando nós enfrentamos situações de perda de entes queridos ou de morte. Quando nós vivemos somente para este mundo, a morte é o fim. E vem um desespero dentro do coração do ser humano que ele se torna incapaz de olhar além daquilo que ele está vendo. Só que quando nós olhamos com a perspectiva de Deus, nós sabemos que a morte, ela não é o fim, mas é o início de um tempo em que nós viveremos eternamente na presença do nosso Criador, do nosso Senhor. E nós não mais sofreremos as limitações desse mundo, os sentimentos e a dor que este mundo mau, ele nos oferece. Nós precisamos viver com a certeza de que nós somos forasteiros aqui nesse lugar. Deus sabia que José enfrentaria momentos difíceis. Jesus também sabia que eu e você, nós enfrentaríamos momentos difíceis, que viriam momentos de dificuldades sobre a nossa vida. Tanto que por esse motivo, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele ora por nós. E ele ora da seguinte forma: a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus, ele sabia que nós enfrentaríamos tempos difíceis e por isso ele ora em nosso favor para que nós fôssemos preservados do maligno, esse mesmo maligno que atua no coração de pessoas nesse mundo mau em que nós estamos vivendo. E por saber que o mundo
vive longe dos planos de Deus, eu e você, nós estamos sujeitos a vivermos momentos de dificuldades, momentos difíceis em nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que o mundo está sob o domínio e o poder do maligno. Lá em 1 João capítulo 5, no verso 18 e 19, João vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. José, ele viveu as lutas que viveu por causa da maldade que um dia visitou o coração dos seus irmãos, daquelas pessoas que agiram de forma injusta, que mentiram e que o acusaram. Por causa dessa maldade foi que veio as dificuldades sobre a vida de José. Agora, mesmo em meio a todas as dificuldades que José enfrentou, Deus, o Senhor, ele esteve presente. O Senhor esteve presente quando ele foi jogado no poço por seus irmãos, quando ele foi agredido pelos seus irmãos. Deus, ele esteve presente no momento em que ele estava na carruagem daqueles opressores, daqueles midianitas que o compraram de seus irmãos. Deus, ele esteve presente ali naquela cela onde estava preso, depois de ter sido julgado e acusado de um crime que não cometeu contra a esposa do seu senhor. Deus esteve presente com ele nos momentos em que o copeiro o esqueceu e não lembrou de falar de José a Faraó. Mas Deus, ele esteve presente também quando José, honrado pelo Senhor, assume um lugar de destaque em todo o reino egípcio. Deus é Senhor da história, Deus é Senhor das nossas vidas e Ele é aquele que honrará, que está presente em todos os momentos que nós vivemos. Agora, mesmo sabendo que o mundo é mau e existe uma luta no mundo, uma luta que é espiritual, nós podemos viver com a certeza de que em Cristo Jesus, aquele que nos amou, aquele que veio dos altos céus, se tornou um de nós, morreu e ressuscitou, Ele é capaz de nos tornar mais do que vencedores em Cristo. Paulo, o apóstolo, ele sabia muito bem que todas as dores, todas as lutas e aflições não podia roubar aquilo que foi realizado e estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 37, a palavra de Deus vai dizer: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O grande segredo da vida é reconhecer que nós somos forasteiros e que mesmo podendo passar por lutas aqui, não será o fim. Afinal, nós não pertencemos a este mundo mau. José sabia disso, o próprio Senhor Jesus sabia disso, o apóstolo Paulo sabia disso, e esse ensinamento verdadeiro da palavra de Deus precisa estar cravado no nosso coração. Quais são as lutas e batalhas que você tem enfrentado nos dias de hoje? Eu quero dizer que isso não é o fim. Quais os sentimentos destrutivos que têm feito você sofrer? Quais as mentiras têm levado você a viver a dor mais profunda que existe no teu coração e na tua alma? Talvez você esteja vivendo momentos de rejeição, ou já viveu. Talvez você esteja vivendo momentos de solidão. Talvez você está tão envolvido com esse mundo mau que você se esqueceu de que você é forasteiro. Quais são os sentimentos que têm tomado conta do seu coração? Medo, abandono, desespero. Permaneça firme. Deus, o Senhor, está e esteve presente em todos os momentos da sua vida. Talvez esse mundo mau tenha feito você se esquecer de quem é Deus e daquilo que Ele é capaz.
Mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus e na autoridade do Senhor, que Deus, Ele tem planos para a sua vida. E por mais que você esteja passando por desertos dolorosos na sua vida, o Senhor, Ele vem com o refrigério dos altos céus para te envolver e fortalecer o seu coração. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, você precisa assumir um compromisso com Deus. Porque o Senhor, ao trazer Jesus Cristo, Ele morrer e ressuscitar, Ele deseja salvar a sua vida. E hoje talvez a aflição do teu coração tenha a ver porque você não tem convicção de eternidade no teu coração. E para que você resolva isso de uma vez por todas na sua vida, você precisa receber Jesus no seu coração. Mas pastor, como é que faz isso? É você reconhecer que Deus te ama, mas também reconhecer que você é pecador. E você reconhecer o seu pecado, pedir perdão, e em nome de Jesus, Ele que pagou o preço do teu pecado, esse pecado será retirado. E você vai convidá-lo a tomar conta do teu coração a partir de hoje. E olha, fazendo isso e vivendo isso na sua vida, ainda que seus olhos se fechem hoje, você viverá eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso que ama você. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor? Faça uma oração comigo. Se você puder, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado, mas hoje eu sei que Jesus me ama e Ele pagou o preço do meu pecado. Por isso eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu o convido a tomar conta da minha vida em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você entregou a sua vida a Jesus. E talvez nesse momento você precise de ajuda. Você vai procurar talvez a pessoa que mandou esse link para você, ou vai nos procurar, você pode nos procurar aqui. Manda uma mensagem para a gente e nós seremos a resposta de Deus para esse momento que você está vivendo. Mas eu tenho um outro desafio. Para você, talvez que já conhece o amor de Deus, que um dia convidou Jesus para morar no teu coração e você já tenha entregue a tua vida. Talvez as lutas, batalhas deste mundo mau roubou de você a alegria de viver o que Deus tem. E isso tem cegado o seu coração e a sua mente. Cegado ao ponto de você não mais enxergar que Deus está presente. De que em momento algum Deus se ausentou. E hoje é o momento de você tirar toda a trave dos teus olhos, aquilo que tem roubado o enxergar a Deus. E somente a presença do Senhor pode fazer isso na sua vida. E Deus deseja que você enxergue o revelar dele de uma forma tão clara, para que você viva o resto dos seus dias cheios da alegria do Senhor, mais do que isso, da paz que excede todo entendimento. E para fazer isso, você precisa se reconectar com Deus. Talvez você tenha que abrir mão de coisas que têm afastado você. E chegou o momento em que o Espírito Santo de Deus vai dizer: obedeça e creia. E você vai experimentar o melhor de Deus. Se você é essa pessoa, faça uma oração também. Feche os teus olhos e diga: olha, Senhor, hoje eu reconheço que tenho errado. Eu reconheço que tenho pecado. E por isso eu peço perdão em nome de Jesus. E a partir de hoje, o meu coração está aberto para enxergar os planos do Senhor. Devolva alegria dentro do meu coração e me faz ver o direcionar do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Não ignore os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração e que nós possamos olhar para a história de José e enxergar que aquele mesmo Deus que o amou e esteve presente é o Deus que nos ama e está presente na nossa vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu O povo povo clama: santo, Sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Teus tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e governos, e poderes.
sempre serás santo, santo para sempre. Que você possa perceber Deus presente em todos os momentos da sua vida e isso possa gerar alegria no seu coração e você possa viver com essa convicção de que, seja momentos bons ou momentos difíceis, Deus está presente e Deus é aquele que fala conosco e se revela a nós. Quero deixar o convite para que você esteja conosco no próximo fim de semana, às 9 horas da manhã, nós nos encontramos em Escola Bíblica e depois nós temos a nossa celebração às 19 horas e você é nosso convidado a ter um tempo todo especial. Venha nos visitar, venha fazer parte desse povo que ama ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.